Olá, eu sou Mira Oliver, estou na TV Relacionamento. Assistam a minha entrevista. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é sobre literatura e poesia. Para isso, eu estou aqui com Mira Oliver. Mira, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? Um prazer, muito Agradeço por ter vindo. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de vida, o seu trabalho, o que a levou a se tornar uma poetisa. Então, eu comecei bem tarde. Eu escrevia quando jovem, mas sempre tudo guardado. Nunca expus em lugar nenhum. E durante a pandemia, eu comecei a escrever incentivada por um amigo que era poeta, que acreditava que eu conseguiria escrever, que eu atingiria um público, que eu conseguiria expor as minhas ideias em forma de poesia. E assim foi feito. Eu comecei, depois de relutar bastante, porque eu já estava com 70 anos. Mas a idade não tem nada a ver quando se tem o talento, né? Mas é difícil, né? Porque a gente é de uma outra geração e que a gente acaba achando que não é possível, que não é, a situação não é bem essa. Mas eu consegui. E escrevi durante algum tempo, coloquei nas redes sociais, né? E acabei por escrever um livro de poesias que acreditava não ser também uma coisa possível, mas ele está aqui, em minhas mãos. Olha só, Mira, Jardins Internos do Meu Ser. Olha, gente, Jardins Internos do Meu Ser. Então isso aqui retrata você. Porque de um modo geral, as minhas poesias são em cima de sentimentos, de situações que a gente passa na vida e que a gente acredita que tem que externar essas emoções, esses sentimentos, né? Atingir as pessoas, Exatamente. né? Então, assim, eu tenho muito prazer de escrever, gosto muito. Ultimamente eu fiquei um pouco afastada, né, da escrita, tive um problema de saúde muito sério e a gente acaba ficando meio sem inspiração, né? Sem inspiração, sem vontade. Mas felizmente, tudo vai sumindo, né? Com certeza. Felizmente esse problema está sendo sanado, eu estou muito feliz por isso. Está em franca recuperação? Franca recuperação, né, de um câncer que me atingiu no ano passado, mas eu estou bem, felizmente. E hoje aqui para dar ter essa conversa, esse papo, né, que eu nem contava com isso. Depois daquela reunião que nós tivemos aqui, o professor fez questão de me convidar e eu fiquei muito feliz por isso. Estou morando em São Paulo há pouco tempo, morei sempre no Rio de Janeiro, durante mais de 60 anos e resolvi vir para cá para fazer meu tratamento e ter o apoio da minha família, né? Sim. Que as minhas irmãs moram aqui em São Paulo e hoje em dia no Rio de Janeiro eu já estava sozinha, então não tinha muito sentido eu ficar por lá. E eu estou vindo para cá e descobrindo São Paulo, que na verdade é a minha terra. Eu sou nascida em São Vicente. Início da civilização brasileira, praticamente. Exatamente. E aí, estou gostando muito, estou descobrindo todas as culturas, de um modo geral, que estão dispostas para a gente, né? O tempo todo, aí, eventos que proporcionam
essa facilidade de você conhecer pessoas, conhecer a comunicação, arte de um modo geral. No modo geral. Isso. Agora, a poesia, eu costumo dizer que a poesia, ela pega as pessoas de forma diferente, porque existem muitas pessoas que têm resistência, né, porque têm emoções fortes, outros são bem, como se diz, emotivos, né? E uns não. Mas a poesia, ela tem a capacidade de tirar a sisudez de algumas pessoas, né? Sim, com certeza. Porque a pessoa lê, de repente lê um verso, lê dois, assim, alguma coisa fala com ela. Mexe com a pessoa. Mexe com a pessoa. É verdade. As pessoas conversam com você sobre isso, sobre sentimentos, sobre como que... Porque eu sou poeta também, escrevo, já tenho publicado livros, tá? Sou escritor e tal. As pessoas falam assim, faz uma poesia para mim da minha situação. Aí você fica meio assim, como que eu vou fazer uma poesia da pessoa se você não conhece a pessoa? Mas a gente consegue. É assim com você também? Consegue, já aconteceu comigo. Uma amiga, no período de aniversário dela, ela fez questão de que o presente fosse uma poesia. E eu não tenho costume de fazer uma poesia para determinada pessoa. Eu geralmente trabalho com os meus sentimentos, né? E é uma questão de a gente fazer a primeira. Fez a primeira, você consegue. Eu fiz já 2 vezes, para essa amiga e para uma outra pessoa que me pediu também. E grande amiga. E aí a gente acaba fazendo, né? Porque você, como conhece a pessoa já há algum tempo, você vai em tudo que você conhece da pessoa, convive, né? Com a pessoa, você tem mais facilidade para... Trabalha com tudo que você sabe e fica mais fácil dessa forma. E isso aconteceu comigo. Mas, de um modo geral, é sempre sobre meus sentimentos. É verdade. A gente sempre procura... Eu, por exemplo, quando eu faço poesia, eu estou passando por alguma situação, ou ela é alegre ou ela é triste, mas a poesia sai. Exatamente. Né? Agora, você tem a aspiração de fazer um livro, escrever um livro, ou um conto, ou um livro, um romance? O que você pensa em fazer em literatura? Na verdade, eu penso em fazer um livro com alguns contos, não exatamente sobre todos os acontecimentos da minha vida, porque assim, a gente passa por muitas coisas e nem tudo é contável. Não pode. Não. Então, assim, tem situações de família, problemas que eu não gostaria de relatar, não porque não pudesse, mas que eu não tenho direito, às vezes, de interferir ou de entrar na intimidade de alguém, da minha família, no caso. Sim, né? Então, mas eu tenho vontade, sim, eu já estou me preparando para isso. Eu escrevi esse de poesia. Um romance ou contos de... vamos dizer assim, de rotina mesmo, de situações que eu vivi, até algumas, e de outras pessoas que eu conheço, as histórias. Então, né, no caso, você pensaria num livro de autoestima, até, que servisse para a pessoa se espelhar e falar, nossa, venceu, ela passou por isso, eu vou passar por isso, estou passando e eu posso conseguir. E eu comentando sobre aquilo, é possível que a pessoa... Que tenha uma influência sobre a pessoa. Use isso para refletir alguma coisa, né? Bom. Que possa ajudá-la. É possível, eu estou pensando. Mas estou terminando essa fase do meu tratamento. Esse livro eu escrevi em 2023 e já era para estar começando a mexer com o outro, né? Mas ainda já tenho poesias para isso, mas eu não queria fazer agora de poesia. Sim, talvez até faça. Eu já li algumas poesias desse livro que você me deu de presente, né? Agora, mais para frente aqui, retrata assim a sua situação, o sentimento que você teve naquele momento? Sim. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas de um modo geral, sim. As primeiras já deu para perceber que caminha para essa linha. Sempre situações assim vividas, né? Momentos de emoção ou de tristeza, de perdas, né? Que eu comecei na pandemia, então assim passei por muitas situações desse tipo. Então a gente sempre tem algo a dizer a esse respeito, né? De pessoas, sobre pessoas queridas que se foram ou não, que passaram apenas por uma situação, né? Mas de um modo geral eu escrevo mesmo sobre sentimentos, né? E não consigo, por exemplo, nós estamos na semana do Dia das Mães e sempre eu participo de muitos saraus dos grupos a que pertenço e nessa semana todos os temas são sobre mãe. Direcionado e aí à mãe. ontem eu tive uma situação que eu
eu todo ano faço e sempre caio em cima da minha situação, da minha mãe, que já não está aqui conosco há muitos e muitos anos, mas que eu me lembro de situações, de colocações que traz o emocional para fora. E aí eu já coloco e as pessoas ficam assim, às vezes, um pouco chocadas, porque eu falo de tudo, né? Sobre a minha mãe. Cada poesia sai uma parte dela que ela era muito reservada, muito fechada, então até sobre isso eu comento, né? Mas assim, a poesia acaba saindo mesmo dos meus sentimentos. Eu não consigo, eu já falei algumas vezes em várias poesias sobre mãe, da mãe de um modo geral, sim, né? Porque há mães e mães, né? Essa é a e verdade. assim, na verdade, na poesia a gente acaba não retratando aquela mãe que não é uma verdadeira mãe, porque a gente sempre coloca a melhor mãe. Sempre atinge de alguma forma. Não, a gente fala, né? Dá uma tocadinha, uma cutucada. Mas então, é muito difícil. O livro seu e os que virão agora, eles pode dizer assim que exerce até uma psicologia sobre os pensamentos das pessoas. Pode ser, porque assim, como eu disse, assim, eu tive muitos acontecimentos durante a minha vida, né? Eu, por exemplo, tive uma filha que faleceu aos 6 anos, que ela nasceu com uma síndrome, que não era síndrome de Down, era uma síndrome muito rara, e naquela época não existia ultrassonografia, essas coisas que detectavam o problema que hoje são detectados. Então, isso aí eu já fiz poesia, inclusive, para ela, já comentei sobre essa situação em poesias. Então, é como eu disse, sai tudo dos meus sentimentos, daquele momento que eu estou passando, ou com uma frustração, uma decepção, ou não, amando intensamente, querendo bem as pessoas, de um modo geral, é bem generalizado assim, em relação a sentimentos. Diferenciar sentimentos, né? Exatamente. Que a pessoa pode fazer exatamente, diferenciar os sentimentos através da leitura, falar, nossa, essa pessoa passou por isso e agiu dessa forma. Então, a pessoa capta. É verdade. A mensagem pode transmitir para alguém. Eu acredito que sim, porque os comentários sempre são em cima disso, né? Às vezes uma carinha triste, porque ficou penalizada com a situação, que foi colocada na poesia, né? Então, eu costumo ser assim, bem franca na poesia, entendeu? Então, e de fácil acesso, de fácil entendimento, né? Porque com certeza. É uma linguagem simples que a pessoa pode absorver. Não uso palavras muito rebuscadas. Porque geralmente eu vou direto. Porque geralmente o pessoal, quando vai ler alguma coisa, começa a engrossar a literatura. É verdade. Só coloca do lado e fala assim, não, já não é para mim isso daqui. Não, eu tenho amigos, inclusive, que não são chegados à poesia, mas em função da amizade, aí, não, eu vou ler. Acaba lendo e gostando. Eu vou ler. Aí depois faz um comentário, muito bom, gostei e tal. Mas é interessante que tem muita gente que não é muito chegada à poesia. Isso a gente observa bastante. Eu escrevi 2 livros, estou no 3º, e eu fiz uma poesia lá porque a Aline pediu. Aí eu falei, não sei fazer poesia. Não, faz uma poesia de repente. Aline, você conhece a Aline bem, né? Aí ela falou, faz uma poesia. Eu fiz, ela gostou, então essa aqui já são 9 que eu publiquei. Antologias. Então, quer dizer, ela pega você. Com certeza. Aí, de repente, você se vê poetizando, você é um poeta. Aí fala para escritor, professor e poeta. Então... Eu nunca achei que eu teria essa condição de escrever. Sempre gostei muito de português, sempre escrevi bem na escola, aquela coisa toda, mas nunca achei que... Eu escrevia minhas bobagens quando era menina, adolescente, né? E guardava. E eu tenho cadernos dessa época guardado com poesias feitas na escola, com as colegas, entendeu? Eu não escrevia muito não, mas depois de que eu me tornei professor, o que eu assinei de caderno de recordação me tornou um poeta também. Com certeza, porque Mira, tem isso, né? Mira, eu gostaria que você passasse, pessoal, suas redes sociais, e onde as pessoas podem encontrar o livro seu. O meu livro, de um modo geral, ele está comigo mesmo, porque eu já tenho poucas unidades, vamos dizer assim, né? Porque eu fiz uma quantidade boa, mas saiu bastante, mas eu tenho alguma coisa ainda. Então, deixa a minha rede social, no Facebook é Mira Oliver, Mira Oliver com 2 L's,
porque é tirado de Palmira de Oliveira. Então, Mira Oliveira, Mira é como a família me chama. Mira, Mirinha e tal. E aí acabou ficando, eu achei que Mira... até ficou, porque... Mas ficou ótimo, Mira Oliver. Soou bem, né? Soou bem. E eu também gostei. E aí, no Facebook é Mira Oliver, no Instagram é @Mira_Oliver_poetisa. Tem Palmira de Oliveira, mas esse Instagram está fechado por enquanto. Okay. Tive um probleminha com ele, então eu estou só com o Mira Oliver Poetisa. Tá. Né? E se alguém tiver interesse, faz um contato comigo através do Face, pelo Messenger, né? Eu posso atender e mandar, enviar o livro, se for o caso. Eu tenho feito isso, tem muita gente que pede, né? E aí, tão distante, a gente manda pelo correio, fica fácil. Ok. Né? Gente, eu conversei aqui com Mira Oliver, poetisa, e que em breve estará lançando o livro também. Mira, muito obrigado pela sua presença aqui. Te agradeço por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Agradeço pela entrevista, foi muito bom. Né? Eu estou começando a me soltar um pouquinho mais, conhecendo uns poetas aqui, já que eu conhecia só virtualmente, né? Estou começando a encontrar com todo mundo nos locais que eles fazem. Assim, gente, nós encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.